Noite de lua cheia, dessas que a gente vê no interior. A luz da lua entrava pela janela, deixando a sala toda prateada. As sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. Marta e Admilson estavam em casa, curtindo a noite tranquila. Uma noite comum, igual a tantas outras, ou pelo menos era o que eles pensavam. Marta lia um livro, mas as letras pareciam borrões. Ela não conseguia se concentrar. Sentia um frio na espinha que não era da temperatura. Algo estava errado, ela podia sentir um aperto no peito, sabe? Ela olhou para Admilson, que estava vidrado na televisão. Ele parecia longe, perdido nos seus pensamentos. Nem tinha reparado na aflição da Marta. Na TV, passava uma comédia, mas o riso gravado parecia coisa de outro mundo, totalmente fora de lugar. O silêncio da casa era de dar nos nervos, só o tic-tac do relógio quebrava o clima pesado. Marta se levantou e foi até a janela. Olhou para a rua deserta, iluminada pela lua. Tudo em ordem, aparentemente, mas a sensação ruim não passava. Ela fechou as cortinas, como se estivesse se protegendo de algo ameaçador. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. Descobrir. Ele caminhou até a porta, devagarzinho, como um gato se aproximando de um passarinho. Marta foi atrás, com a mão na boca para não gritar. Ela sentia o coração batendo no peito, um tambor de escola de samba. O medo, frio e paralisante, a envolvia feito um abraço da morte. Cada passo em direção à porta parecia ecoar no silêncio da casa. Admilson pôs a mão na maçaneta, hesitando por um segundo. Respirou fundo e abriu a porta com tudo. A luz da sala iluminou a varanda vazia e a rua deserta. Não tinha viva alma. Não tem ninguém aqui, Admilson disse, tão surpreso quanto Marta. Ele fechou a porta e passou a mão no cabelo, a frustração e a confusão estampadas no rosto. Marta se aproximou e olhou pela janela. A rua continuava deserta. Só o vento mexendo nas árvores quebrava o silêncio. Estranho. Ela murmurou, sentindo um aperto no estômago. Voltaram para a sala, mas o clima ainda estava pesado. O que tinha acontecido, por mais bobo que parecesse, tinha deixado um ar de ameaça no ar. O silêncio, que antes era aconchegante, agora parecia carregado de uma presença maligna. Marta se sentou no sofá, abraçando os joelhos. Ela sentia frio, mesmo com o calor da noite. Admilson andava de um lado para o outro, sem conseguir parar quieto. Ele verificou as janelas e as portas, se certificando de que estavam bem trancadas. Deve ter sido algum bicho, Admilson disse, tentando convencer a si mesmo. Um gato de rua, sei lá. Marta não respondeu. Ela não estava convencida. O som que ela ouviu era muito diferente do miado de um gato. Parecia mais um raspar proposital, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Seção 5. A escolha. As horas se arrastavam. Marta tentou voltar para o livro, mas as palavras não faziam sentido. Sua mente era um turbilhão de imagens assustadoras e perguntas sem resposta. Admilson ligou a televisão, mas o volume estava baixo,
como se ele tivesse medo de chamar atenção. De vez em quando, Marta olhava para a porta, esperando que o barulho voltasse, mas a casa permanecia em silêncio, um silêncio que mais parecia amplificar a ansiedade. Ela se sentia presa em uma armadilha, sem saber de onde o perigo viria. Admilson sugeriu que eles fossem dormir, mas Marta recusou. Ela não conseguiria pregar o olho com aquela sensação ruim. Era melhor ficar acordada, alerta a qualquer sinal de problema. Seção 6. Aproximando-se do desconhecido. Admilson, exausto, acabou pegando no sono no sofá. Marta continuou acordada, observando a noite pela janela. A lua cheia iluminava a sala com um brilho fantasmagórico, criando sombras longas e misteriosas. Um ruído. Desta vez, não era na porta da frente. Era um som suave vindo do quintal, como folhas secas sendo arrastadas pelo vento. Marta se levantou do sofá, o corpo tenso. Ela caminhou até a janela e olhou para fora. Tinha algo se mexendo nas sombras, perto da cerca dos fundos. Era uma figura escura, alta e esguia. Marta apertou as mãos contra o vidro da janela, o coração batendo forte. Ela não conseguia ver quem era, mas sentia que estava sendo observada. Marta se afastou da janela, o medo tomando conta. Ela precisava acordar o Admilson, pedir ajuda. Mas e se a figura lá fora estivesse esperando por isso? E se eles estivessem em perigo? Ela se virou para olhar para o Admilson, que ainda dormia profundamente no sofá. Ela hesitou por um momento, dividida entre o medo de ficar sozinha e o medo de acordá-lo. De repente, Marta ouviu um estrondo. Desta vez, não era um raspar suave, mas uma pancada forte que fez as janelas tremerem. Ela se virou para a porta da frente, os olhos arregalados de terror. O som se repetiu, ainda mais alto. Era como se alguém estivesse tentando arrombar a porta. Marta podia ouvir o som da madeira se partindo. Ela sabia que não tinha muito tempo. Marta correu até Admilson e o sacudiu com força. "Acorda!" Ela gritou, a voz esganiçada de pânico. "Tem alguém tentando entrar!" Admilson acordou assustado, os olhos arregalados, sem entender nada. Ele se levantou cambaleando, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Marta apontou para a porta, de onde vinham as pancadas. Admilson finalmente entendeu a gravidade da situação. Ele agarrou a mão da Marta e a puxou para o corredor. "Temos que sair daqui!" ele gritou. Eles correram pelo corredor, o som da madeira se partindo ecoando atrás deles. Admilson parou na porta dos fundos e a destrancou rapidamente. Eles saíram correndo para a noite, o ar frio batendo em seus rostos. Eles correram até a rua, sem olhar para trás. Marta podia ouvir o som de passos pesados atrás deles, como se alguém estivesse em seu encalço. Ela só parou de correr quando eles estavam a uma distância segura da casa. Se esconderam atrás de um carro estacionado, ofegantes e tremendo de medo. Marta olhou para trás, na direção da casa. A rua estava deserta, iluminada pela luz fantasmagórica da lua cheia. Nenhum sinal de perseguição. O silêncio da noite voltou a ser ensurdecedor. Marta e Admilson ficaram abraçados, tentando recuperar o fôlego. O medo ainda corria em suas veias, mas estava lentamente sendo substituído por uma sensação de alívio por terem escapado. A polícia chegou logo depois. Marta e Admilson contaram a história, mas as palavras pareciam confusas e desconexas. Os policiais ouviram com atenção, mas Marta percebeu a descrença nos olhos deles. Eles inspecionaram a casa, mas não encontraram nenhum sinal de arrombamento. A porta da frente estava intacta, sem nenhum dano. A única evidência daquela noite de terror eram as marcas de arranhões no chão da varanda, como se algo pesado tivesse sido arrastado para dentro. Marta e Admilson passaram o resto da noite em um hotel, incapazes de voltar para casa.
Eles não conseguiam entender o que tinha acontecido. Quem, ou o que, estava tentando entrar na casa deles? E por quê? As respostas para essas perguntas permaneciam um mistério. A noite de terror tinha passado, mas a sensação de medo e apreensão permanecia, um lembrete constante de que, às vezes, as coisas mais assustadoras são aquelas que não podemos explicar.